Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Zótolo e estou aqui para te ajudar a compreender a matemática. Bem, eu gostaria de lembrar você que o nosso canal está com curso grátis de pré-cálculo toda quarta-feira às 19 horas até o final do ano. E para você, vestibulando que está assistindo o canal, eu quero lembrar você também que a partir de janeiro teremos o preparatório para Enem 2020. Então, se inscreve, liga o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre função do segundo grau. Observem aqui, que já temos até a nossa cara da função, que é f de x igual a x² mais bx mais c, certo? Observa aqui que agora a gente tem a, b e c, diferente da função do primeiro grau, que a gente tinha só a e b, os nossos coeficientes. E também antes a gente tinha ax mais b, agora a gente tem ax² mais bx mais c. Surgiu mais coisa aqui, mais coeficiente, mais variável. Mas calma lá, não se assusta que isso daqui é simples, eu vou te mostrar. Observa aqui, que a gente tem o nosso coeficiente a, nosso coeficiente b e o nosso coeficiente c. Eu vou falar para vocês a função de cada um deles agora, só um resuminho, e daqui a pouco a gente vai para o software GeoGebra para a gente poder analisar melhor como cada um afeta o comportamento da função, certo? O nosso coeficiente A, esse cara aqui, ele vai ser o responsável pela nossa concavidade. A função do segundo grau ela é uma parábola, certo? Então, o nosso coeficiente A ele é o responsável por deixar a concavidade virada para cima ou para baixo, ou seja, a carinha feliz ou a carinha triste. Vale lembrar que a carinha feliz vai ser quando A for maior que zero e a carinha triste quando A for menor que zero, certo? Vamos lá agora para o coeficiente B. O nosso coeficiente B ele é o cara que vai definir o comportamento da função no instante em que ela passa do eixo y. Por exemplo, nossa função aqui, bem aqui ela toca o eixo y, certo? Vou até mudar de cor aqui. Bem aqui ela toca o eixo y e depois ela vai decrescer. Então, aqui nesse caso, o b ele é menor que zero. Continuando aqui. Aqui nesse caso, ela toca, mudar aqui de novo a cor, ela toca o eixo y bem aqui, E depois disso, ela cresce. Não importa o que vem por aqui, tá? Eu só quero saber o comportamento dela depois que ela passa o eixo y. É isso que o b nos diz. Então, nesse caso, o b ele é positivo, ele é maior que zero. E a gente também tem esse caso, que é quando o b ele for igual a zero. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder trabalhar melhor. Imagina que ele passa aqui no nosso eixo y e depois ele permanece um pouquinho na horizontal antes de subir de novo, antes de começar a crescer. Então isso é quando o nosso b for igual a zero. Então vamos lá para o GeoGebra para a gente poder ver mais detalhadamente o comportamento de cada um desses coeficientes. Ok, já estamos aqui na interface do software GeoGebra e observe aqui que eu já coloquei de novo o nosso controle deslizante, que é ele quem vai dar os valores para os nossos coeficientes. E aqui está a nossa cara da função, tá? Eu não vou substituir o valor de x, assim como eu fiz na última aula, não substituir o valor de x. Eu vou apenas dar valor aos nossos coeficientes para ver como eles afetam a nossa função. Ok, vocês lembram como o coeficiente a afeta o comportamento da nossa função? Observa bem aqui, que ele está valendo 1. O nosso coeficiente a ele está valendo 1. Se eu aumentar ele para cá, agora ele vai estar valendo 5. Observe que a função ficou mais estreita. Aqui, ela ficou mais estreita, mas ela está com a concavidade ainda virada para cima, ela está com boca para cima. Lembra, quando o A ele for positivo, a nossa carinha é feliz. Quando o A for negativo, a nossa carinha é triste. Observa aqui agora que eu vou jogar o A negativo. Quando ele é negativo, a carinha fica triste, ou seja, a concavidade fica virada para baixo. E não sei se vocês perceberam, observa bem aqui, quando o nosso A ele for igual a zero, olha o que vai acontecer. Virou uma reta. Quando o nosso A for igual a zero, ele vira uma reta. Por que isso acontece? Porque o diferencial da nossa função do segundo grau para a função do primeiro grau é esse termo bem aqui, o ax ao quadrado. Se o nosso A for zero, então, independente do valor de x, isso daqui sempre vai resultar zero. Vai sobrar só o que para a gente? Bx mais c. E a gente já conhece Bx mais c, que nada mais é do que o ax mais c.
o que a gente já viu na nossa última aula, que a x mais c não, a x mais b, que seria a função do primeiro grau, certo? Ok, agora que eu vou deixar aqui 1 virado para cima. Agora que a gente já sabe como o nosso coeficiente A afeta o comportamento, bora para o coeficiente B. Olha, observe que agora a gente vai ver como o coeficiente B afeta o comportamento da nossa função. Observa aqui que é ele quem define o comportamento da função depois que ela passa no eixo y, certo? Então, enquanto ele for positivo, ó, depois que ela passar pelo eixo y, ela vai continuar crescendo, certo? Observa que quando ele chegar a zero, bem aqui, deixa eu colocar ele igual a zero. Quando ele for zero, ó, depois que ela passar, observe bem aqui, ó, depois que ela passar no nosso eixo y, ela vai continuar um aumento na horizontal e só depois vai crescer. Então, depois, quando o nosso b for igual a zero, o comportamento dela vai ser na horizontal depois que ela passa no eixo y. E agora, quando o b ele for negativo, observa aqui, ó, depois que ela passa no eixo y, ela vai decrescer e só depois vai crescer de novo. Mas no momento que ela passa do eixo y, ela decresce. Então, se o b é negativo, depois que ela passa pelo eixo y, ela vai decrescer. Se o b for igual a zero, depois que ela passa no eixo y, ela vai permanecer um aumento na horizontal. E se o b for maior que zero, ela vai crescer depois que passa no eixo y. Ok, bora para o nosso coeficiente c. Observe que o coeficiente c, ele é que vai ser o cara que vai definir aonde que a nossa parábola vai tocar a primeira vez no nosso eixo y. Onde que ela toca, certo? Quando o c for positivo, a gente vai ver que a nossa parábola ela toca no eixo y acima do eixo x. Observa aqui, ó, o nosso c ele vai estar valendo... Cadê? Eu vou colocar 1. O nosso c está valendo 1. Ele toca aqui no 1, no eixo y, mas ele está acima do eixo x. Então, se eu descer ele para 0, por exemplo, ele vai tocar bem aqui, ó, na origem. E se eu descer mais ainda e deixar ele negativo, ele vai tocar no eixo y, mas abaixo do eixo x. Ó. O eixo x está aqui, ele vai tocar bem aqui, abaixo do eixo x. Então, esses são os trabalhos do nosso coeficiente. O nosso coeficiente A, ele é quem vai definir se a nossa carinha é feliz ou se a nossa carinha é triste. O nosso coeficiente B, ele é quem vai definir o comportamento da nossa função depois que ela passa no eixo y, no instante que ela passa no eixo y, na verdade. E o C é o cara que vai definir onde a nossa parábola vai tocar no eixo y, se ela vai ser acima do eixo x, na origem ou abaixo do eixo x. Tranquilo, né? Agora, bora voltar lá para o nosso quadro para a gente continuar vendo um pouco mais sobre os vértices e as raízes da função. Certo, agora voltando aqui para o nosso quadro, nós temos aqui um gráfico, um esboço de gráfico e temos algumas fórmulas. Eu vou mostrar para vocês a aplicabilidade de cada uma delas e como a gente pode saber quando usar. Inicialmente, aqui no nosso gráfico a gente vai ter duas raízes. Observe que eu coloquei aqui. O que essas raízes significam? É o ponto em que o nosso gráfico ele passa pelo eixo x, certo? Quando ele passar pelo nosso eixo x é a nossa raiz. Para encontrar essa raiz é nada mais nada menos do que a nossa velha e conhecida fórmula de Bhaskara lá do ensino médio, em que a gente vai ter o nosso delta e depois a gente vai ter que encontrar o x uma linha e x duas linhas. Certo? É tranquilo isso, a gente vai encontrar as duas raízes, o x uma linha vai ser uma, o x duas linhas vai ser outra. E para deixar uma coisa mais explicadinha aqui, eu quero deixar claro que quando a gente tiver um delta maior que zero, a gente vai ter raízes diferentes, ou seja, a gente vai ter uma raiz aqui e vai ter outra raiz aqui. Quando a gente tiver o nosso delta igual a zero, a gente vai ter apenas uma raiz, ou seja, serão raízes iguais. Isso quer dizer o quê? Observa aqui que a nossa função... Opa, não foi... Observa que a nossa função ela vai tocar em apenas um ponto do eixo x, tá? Ali embaixo. Então, ela só vai ter uma raiz. E isso é quando o nosso delta for igual a zero. E quando o nosso delta for menor que zero, a gente terá raiz complexa, tá? Então, a gente vai entrar aí na parte dos números complexos e tudo mais. Ok. Depois disso, nós também teremos o nosso x vértice e o nosso y vértice, que são esses carinhas bem aqui. Deixa eu mudar a cor. X vértice e o y vértice. Lembra que eu falei que o vértice ele é um ponto máximo ou mínimo aqui do nosso gráfico? Ou seja, observa aqui ó, que como ele está aqui para baixo, então o nosso
vértice ele é um vértice mínimo, porque ele está para baixo. Se a nossa concavidade tivesse virada para cima, ele seria um vértice máximo, porque ele estava no ponto máximo da nossa função. Aqui, o que isso significa? Que não tem nenhum número abaixo dele, por isso que ele é um ponto mínimo. E lembra que eu também falei o seguinte, que ele é um ponto de duas coordenadas, como todo outro ponto aqui no nosso plano. Então, se ele tem duas coordenadas, ele tem uma coordenada aqui no x e uma coordenada no y. E esse nada mais são do que o nosso x-vértice e y-vértice, que são esses dois carinhas aqui, ó. São esses dois carinhas. Calculando eles, usando essa formulazinha, a gente consegue encontrar o nosso vértice. Ou seja, praticamente a gente já tem tudo para encontrar e esboçar a nossa função. Na função do segundo grau, tudo que vocês precisam saber é isso. É como trabalhar com essas fórmulas, como identificar a função e o trabalho dos coeficientes. Sexta-feira eu vou estar postando a resolução desse exercício aqui, ó, para vocês resolverem. Não vai contar com uma aula, tá? Nossas aulas elas são sempre na quarta-feira com assuntos novos. Então sexta-feira vai ser só a resolução desse exercício aqui. E basicamente eu já coloquei aqui o passo a passo para caso vocês queiram fazer e na sexta só verificar se acertaram. Eu coloquei o passo a passo aqui, ó. Encontrar as raízes, encontrar os vértices e analisar a concavidade e depois traçar o gráfico. O que isso significa? A gente tem que aplicar o Bhaskara aqui. Depois que a gente encontrar raízes, a gente encontra o vértice usando x-vértice e y-vértice. E depois a gente analisa a concavidade, se ela vai ser para cima ou para baixo. Depois de feito isso, é só a gente traçar o gráfico. Simplesão, né? Então aguenta aí que sexta-feira eu volto para cá com essa resolução. Bem, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa seu like que ajuda muito o canal. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos de novo na sexta-feira quando vier resolver este exercício. Até!